Bom, gente, então há poucos dias eu fiz um videozinho explicando a maneira de nós descobrirmos se o isolamento social, se a quarentena foi efetivo ou se não foi efetivo, né? Então, em resumo, naquele momento, nós prevíamos uma curva de infectados como essa. Se o isolamento foi efetivo, ele alargou a curva e baixou o pico, né? Como nós não conseguimos saber qual é a altura desse pico acuradamente, a gente consegue saber só qual é o tamanho da base. Então, se esse tempo tiver se dilatado, o isolamento social funcionou. Se esse tempo permaneceu dentro de 4 meses, que era o esperado, então o isolamento social não funcionou de nada. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu queria ler aqui para vocês um artigo da revista científica The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo, que não é falando se o isolamento funcionou ou não funcionou. Esse artigo é considerando que funcionou e deve ter funcionado em muitos lugares, não sei se funcionou aqui no Brasil, considerando que funcionou, ou seja, alargou essa curva. Será que esse alargamento salva vidas ou esse alargamento não salva vidas? É sobre isso que é o artigo. Bom, o nome do artigo é A Pandemia Invisível. Vou ler aqui para vocês uma tradução que eu fiz, mas tem o original aqui. Quem tiver boa fluência em inglês, eu sugiro que leia o original. A Pandemia Invisível. Muitos países e membros da mídia maravilharam-se com a estratégia relaxada da Suécia no enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus 2019, Covid-19. Escolas e a maioria dos locais de trabalho permaneceu aberta e policiais não estavam verificando quem estava transitando na rua. Fortes críticos disseram que assim a Suécia estaria sacrificando seus cidadãos idosos para alcançar rapidamente a imunidade de rebanho. O número de mortos ultrapassou os 3 vizinhos mais próximos, Dinamarca, Noruega e Finlândia, mas a mortalidade permanece inferior à do Reino Unido, Espanha e Bélgica. Tornou-se claro que um bloqueio, um lockdown pesado não protege os idosos e as pessoas frágeis que vivem em casas de repouso, justamente a população que o lockdown foi projetado para proteger. Também não diminuiu a mortalidade por Covid-19, o que se torna evidente ao comparar a experiência do Reino Unido com a de outros países europeus. Testes de PCR e algumas inferências indiretas indicam que, em 29 de abril de 2020, mais de meio milhão de pessoas no condado de Estocolmo, na Suécia, cerca de 20 a 25% da população, já havia sido infectada. 98 a 99% dessas pessoas provavelmente não sabe ou não tem certeza de ter sido infectada. Eles tiveram sintomas que eram graves, mas não graves o suficiente para eles irem para um hospital e fazer o teste, ou não tiveram sintoma nenhum. O teste sorológico é o que sustenta essa suposição. Esses fatos me levaram às seguintes conclusões. Todos irão ser expostos à síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2, e a maioria das pessoas será infectada. O Covid-19 está se espalhando como um incêndio incontrolável em todos os países, mas não o vemos. Quase sempre se espalha pelos jovens assintomáticos ou com sintomas leves para outras pessoas que também terão sintomas leves. Essa é a verdadeira pandemia, que continua abaixo da superfície e provavelmente está no pico agora em muitos países europeus. Há muito pouco que podemos fazer para evitar essa disseminação. Um bloqueio ou um lockdown pode atrasar casos graves por um tempo, mas uma vez que as restrições sejam relaxadas, os casos irão reaparecer. Acredito que quando contarmos o número de mortos por Covid-19 em cada país daqui a um ano, os números serão semelhantes, independentemente das medidas tomadas. Medidas para achatar a curva podem ter algum efeito, mas o lockdown apenas empurra os casos graves para o futuro, não os impedirá.
É certo que países conseguiram desacelerar a disseminação para não sobrecarregar o sistema de saúde. E sim, drogas eficazes que salvam vidas podem ser em breve desenvolvidas, mas essa pandemia é rápida e esses medicamentos precisam ser desenvolvidos, testados e comercializados rapidamente. Muita esperança é depositada em vacinas, mas elas vão levar tempo. E com a imunidade protetora da doença não estando clara, não é certo que a vacina será efetiva. Em resumo, Covid-19 é uma doença que é altamente infecciosa e se espalha rapidamente através da sociedade. Frequentemente se apresenta sem sintomas e pode passar despercebida, mas também causa quadros graves e até a morte em uma parcela da população. Nossa tarefa mais importante não é parar a propagação, que é praticamente inútil, mas concentrar-se em dar aos desvalidos o melhor atendimento. Bom, então aquele vídeo anterior era para a gente tentar entender se o isolamento social funcionou ou não funcionou. Esse é sobre, mesmo funcionando, ele salva vidas ou não salva vidas. Esse autor, que é o Johann Giesecke, acredita que não. Eu também ainda não tenho certeza de nada, mas vamos juntando as evidências e eu acho que logo logo nós vamos chegar a alguma conclusão do que realmente funciona, do que não funciona.